Atos 25 e 26. Estamos na reta final do livro de Atos. Estamos falando de questões mais administrativas, recomendações para nós como igreja, porque estamos nesses capítulos longos que retratam o tempo que Paulo ficou na prisão em Cesareia. Amém. Então, vamos explorar alguns aspectos que sejam úteis no nosso dia a dia. Alguns aspectos que sejam de muito valor para nós. Então, é o que nós vamos fazer neste capítulo 25 e 26. Diz assim, 25, a partir do verso 1. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali e 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Festo era o novo presidente da Judeia, portanto estava instalado em Cesareia em substituição de Félix. O presidente Félix foi aquele que deixou Paulo na prisão por 2 anos, e quando ele foi transferido, ele deixou Paulo lá. Aleluia. Aquele que queria ser subornado por Paulo. E agora já estava um novo, que era Festo. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matar no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse ele, de entre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Amém. As acusações são as mesmas que viemos a falar durante todos esses dias. São as mesmas acusações que os judeus voltam a levantar diante do novo presidente, que era Festo. Amém. Portanto, quando eles falaram com Festo que foi visitar Jerusalém, então eles pediam a condenação de Paulo. E Festo diz que não, Paulo está bem guardado, mas porque os judeus pedissem para que ele fosse levado a Jerusalém, pois ainda havia aquele plano de matar ele nessa deslocação, matar Paulo nessa deslocação a Jerusalém. Ele não sabia que dessa cilada e disse não, ele está em Cesareia, no entanto ele poderá vir para cá brevemente. Amém. E chegando ele, e não se demoraram entre eles, mas os 10 dias desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que o trouxessem a Paulo. Portanto, Festo disse, ok, se há alguma coisa contra Paulo, porque eles podem ir comigo para Cesareia para poderem acusá-lo. Amém. Vão comigo. Então foram lá para ir apresentar a mesma acusação de ser. Chegando eles, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Amém. Aqui está, muitas e graves acusações que eles levantaram. Muitas e graves acusações, mas não tinham provas de nenhuma das coisas que estavam a dizer. Amém. Quando se acusa alguém, é preciso ter algo palpável e não se acusar alguém gratuitamente. Amém. É preciso ter algo palpável para fazer uma acusação. Os judeus estavam acusando Paulo sem provas. Amém. Mas ele
Em sua defesa disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, responderam: apelaste para César irás. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais, os sacerdotes e os anciãos dos judeus estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi: não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando ao tribunal, mandei que processem o homem. Amém. Portanto, Festo volta a pegar este caso que já tinha sido tratado por Félix. Só que Félix sabia que Paulo não tinha cometido crime algum, mas queria que Paulo tivesse algum dinheiro que lhe subornasse para ele tirar da cadeia. Só que agora Paulo, quando é confrontado com sua nova ida a Jerusalém, ele lembrando-se daquilo que acontecera antes, quando os judeus se preparavam para matá-lo, caso retornasse a Jerusalém, ele apelou para César. César é Augusto César, o imperador romano. Amém? Amém. Portanto, estava a apelar para a instância máxima. Estava a apelar para Augusto César. Eu estou aqui no tribunal de César, devo ser julgado por César. Se vocês não conseguem, então passe para outro sítio. Mas descer para Jerusalém, voltar a Jerusalém, não. Porque ele já sabia qual era a intenção que havia. E veja só este aspecto que volto a referir hoje. Não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Amém? Vamos meter isso nas nossas cabeças para evitarmos matarmos pessoas de qualquer maneira, para evitarmos tomarmos ações erradas, porque muitas vezes nós julgamos, condenamos, sem que a pessoa acusada tenha a oportunidade de se defender. Amém? É preciso sempre dar a oportunidade de se defender. Isto é algo tomado, é uma lei que existe em todo mundo, mas nem todos cumprem essa lei. Por isso que muitas pessoas são mortas de qualquer maneira. Amém? Nós vemos só o que acontece, por exemplo, com as mortes que acontecem agora nessas manifestações. Pessoas que não estão nas manifestações, pessoas que estão tratando da vida deles. A pessoa não tem nem a oportunidade de se defender, de dizer o que está fazendo ou para onde vai. Não há pergunta que se faça. Chega-se e dispara-se para matar. Acabou, morreu. Ninguém tem essa liberdade de matar sem que a pessoa
tenha a oportunidade de se defender. Amém? É preciso que se dê uma oportunidade para as pessoas se defenderem, as pessoas dizerem o que estão fazendo. É errado. Aleluia. É errado. Por mais que tenha arma, por mais que você seja protegido pelo governo, por mais... É errado chegar a disparar. Aleluia. Crianças que são mortas. Qual é a culpa? Mas se procurassem ouvir aquelas crianças, se procurassem ouvir essas pessoas, vimos o fulano, tem ali alguém, vamos procurar aproximar para saber o que ele está fazendo. Não teriam morto muitas pessoas que foram mortas, mesmo aqui em Morumbé. Amém? Mas porque não se dá o direito a alguém se defender, é só quem tem arma, tem um poder, pode gatilhar, pode matar quem quiser, acabou. Ok, mas o Festo diz que não podia fazer isto, entregar Paulo sem que tivesse oportunidade de se defender. Amém. Paulo perante o rei Agripa. Então, neste momento, acontece que o rei Agripa desloca-se para Cesareia para ir saudar Festo pela sua nomeação para presidente da Judeia. Amém. Então ele vai para lá com uma grande comitiva para visitar e dar o parabenizar pelo posto que ele havia ascendido. No entanto, quando está lá, Festo lembra-se: eu tenho uma batata quente. Este Paulo que Félix deixou ele na cadeia, que não tem nenhuma culpa, ele apelou para César, para o imperador Augusto César. Agora, eu vou mandar para Augusto César. Qual é a informação que vou mandar para Augusto César? Porque mandar alguém para ele, tem que mandar também alguma coisa, tem que dizer alguma coisa. Não é só mandar, vai lá para César. Não, tem que dizer alguma coisa. Então ele acaba pedindo o rei Agripa para poder escutar também a Paulo, para poder ajudar a ter algum motivo para escrever na sua carta. Paulo perante o rei, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inscrição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto César, mandei que o guardassem até que o envie a César. Amém. Então, Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e os varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes convosco, aqui vedes um homem de que toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, apelando ele mesmo também para Augusto César, tenho determinado enviar, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor. E por isso, perante vós, eu trouxe principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e
não notificar contra ele as acusações. Amém. Aleluia. Este é o problema, esta é a batata quente. Tenho um preso para enviar para Augusto César, mas sem nada, sem notificação, sem dizer qual é a acusação realmente. Isto perturbou ao Festo, e Festo transmite isso para Agripa, e Agripa se dispõe a ouvir Paulo. Amém. Há algumas lições que nós precisamos de tirar aqui. Aleluia. Nós muitas vezes não devemos trabalhar somente com emoção. Aleluia. A emoção muitas vezes nos engana. Amém. A emoção muitas vezes nos engana. É preciso trabalhar com razão, com consciência. Aleluia. Há muitas coisas que nós julgamos mal por causa de emoções, porque a nossa tendência é de defender os nossos, é de defender os nossos amigos, é de defender os nossos familiares, é de defender aqueles que estão nos próximos, são nos próximos. Amém. Em detrimento de todo aquele que vem de fora. Mas a Bíblia exige que nós possamos julgar com justiça. Amém. Com equidade. Nós precisamos de julgar com justiça e equidade todos os casos. Falo isto porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 1 a 11, que nós, os salvos, havemos de julgar até os anjos. Aleluia! Havemos de julgar até os anjos. Sendo assim, precisamos de ter capacidade de julgar as coisas do dia a dia entre nós. Amém. Por que Paulo falou isso? Porque haviam problemas entre crentes que acabavam aparecendo nos tribunais de homens, de prostitutos, de bêbados. Iam lá, recorriam lá aos tribunais para serem julgados esses casos. E Paulo diz que não é correto que entre os crentes hajam problemas para eles ser julgados pelos ímpios. Amém. É importante que dentro da igreja do Senhor hajam pessoas sábias, ponderadas e justas para julgarem algumas questões. Há problemas às vezes nos lares, há problemas nas famílias, há problemas diversos. Como é que você vai encarar esse problema? Vai julgar com amiguismo, com familiaridade? Vai parar com seu familiar simplesmente? Ou vai julgar retamente segundo a razão? Às vezes não temos coragem de dizer aquele que é nosso próximo, nosso amigo, aquele que é nosso comparsa, temos vergonha de dizer, você está errado. Mas quando é para dizer, temos que ser justos. Amém? Temos que ser justos. Veja só Festo aqui. Ele fez uma leitura da questão toda. E ele disse, segundo a sua consciência, não vejo nenhum crime para que este homem seja preso ou seja morto. Amém. Aleluia. Não se deixou levar porque os sacerdotes, os príncipes lá na Judeia procuraram a ele para pedir que ele condenasse a Paulo. Não, ele não se deixou levar por isso. Mas ele colocou a cabeça no assunto. Qual é o assunto? Apresentaram o assunto. Apresentaram as acusações. Quais são as provas que vocês têm? Nenhuma. Se essa questão é brincar, não tem nada. Aleluia.
não vou condenar Paulo somente porque não gostam dele. Entenda isto. Então, eu penso, nós como crentes temos que aprender a ser justos. Aleluia. Não pare, não defenda coisas simplesmente porque o fulano que está envolvido é seu familiar, porque o fulano... Não. Analise a coisa sem se envolver. Porque quando você se envolve, já trata de emoção. Aleluia. Mas quando você fica de fora, você trata com consciência. Costuma-se dizer, use a cabeça e não o coração. Aleluia. Use a cabeça e não o coração. Então, muitas vezes nós somos chamados, e para dar bons conselhos, você precisa de julgar bem a causa. Você precisa de ir na profundidade do problema e perceber o que está acontecendo, para que você tenha a capacidade de julgar corretamente. Se você não fizer isso, não vai julgar corretamente. Então, é uma lição para nós, que nós temos que ter esta capacidade de julgarmos corretamente, porque a Bíblia diz que também vamos julgar os anjos. Então, pequenas coisas entre nós, têm que ser resolvidas entre nós. Amém. Um irmão pode chegar e dizer, irmão, ajuda-me isso, tenho um problema xxx com fulano. Chama esse fulano, chama esse irmão, senta com ele, procura perceber quem tem razão, quem não tem, e procura aconselhar o que deve fazer a partir dali. Aleluia. É algo que tem que acontecer regularmente. Por quê? Porque onde há gente, há sempre algum problema. Amém. Há sempre alguma diferença. Há sempre qualquer coisa que vai mexer com alguém. E tem que haver pessoas ponderadas, capazes de ouvir, capazes de conduzir, capazes de resolver. Algumas pessoas acabam dizendo, tá bom, eu vou sentar em casa. Aleluia. Porque eu tenho problemas com o irmão X ou com a irmã X, então eu vou sentar em casa. Não vou mais à igreja. Cabe a você saber julgar esse caso. Aleluia. Não precisa de chegar ao pastor. Você mesmo tem que ter capacidade de você poder julgar esse caso, perceber, balançar e chegar a uma conclusão. Amém? Ok, vamos ver o que aconteceu nesse diálogo com o Agripa. Uma coisa interessante é o que vou dizer. Se não houver alguém que te dá um púlpito, crie você mesmo um púlpito para pregar a palavra de Deus. Entendeu? Se não houver alguém que te dá um púlpito para pregar, você mesmo crie um púlpito para poder pregar. É o que nós vamos ver aqui. Quando Paulo sentou-se na sala para ser julgado, ou para se defender diante do rei Agripa, ele transformou aquele lugar, aquele assento de acusado, transformou aquele lugar em seu púlpito para alcançar o rei Agripa e todos os que estavam naquele tribunal. Amém. Aleluia. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de pregarmos a palavra de Deus. Perdemos oportunidades de darmos o nosso testemunho. Mas veja como Paulo dá o seu testemunho com muito vigor. Faça ali. Depois Agripa disse a Paulo, permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu,
tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Normalmente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, e a quem agora te envio. Aleluia. Amém. Paulo apresenta o seu testemunho de uma forma muito clara e simples. Ele fala da sua meninice, fala de ser fariseu, fala de como ele perseguiu a igreja. Ele tinha convicção, perseguiu a igreja, matou os crentes com convicção, mas alguma coisa aconteceu. Ele encontrou-se com Jesus, isso transformou a sua vida. E este Jesus com quem se encontrou, lhe disse: levanta-te, porque para isto eu apareci-te agora. Aleluia. Porque você agora vai dar testemunho de mim. Amém. Paulo dá testemunho da sua conversão. Meus irmãos, minhas irmãs, um dos nossos grandes problemas, costumamos dizer: eu não sei o que eu vou pregar, não sei o que eu vou dizer às pessoas. Dê o testemunho de você mesmo. Amém. Se é que o tem. Porque se você se converteu a Deus, você tem algum testemunho. Amém. Tem algum testemunho. O nosso grande problema é pensarmos que não, o meu testemunho é feio. Eu não posso falar da prostituição, não posso falar das coisas que eu fazia, bebi, não sei o quê, não posso falar às pessoas disso. Mas esse é o seu testemunho.
Esse é o testemunho que tem maior impacto na vida das pessoas. Aleluia. Paulo disse: eu persegui a igreja, eu matei crentes, eu dei voto quando matavam crentes, eu participei dessas coisas. Aleluia. Mas encontrei-me com Jesus. E tudo mudou quando me encontrei com Jesus. Será que você não tem testemunho para dar? Amém. Nós temos que dar o nosso testemunho. Enquanto não dermos o nosso testemunho, estamos a impedir que as pessoas conheçam ao Senhor, conheçam a Jesus Cristo. Aleluia. Estamos tentando nos proteger como santinhos. Alguém que nunca pecou, alguém que nunca, quer dizer, sempre nós nascemos crentes. Não, não nascemos crentes, não. Aleluia. Um dia tivemos que nos arrepender e crer no Senhor Jesus. Podemos ter nascido na casa de Deus, sim, fomos instruídos, sim, mas tivemos que tomar uma decisão para Jesus. O seu testemunho está aí mesmo. É o que você deve dar. Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja que não tomam decisão para Jesus. Estão dentro da igreja porque estão habituados a estar na igreja. São criados na igreja. Então pensam que está tudo bem. Não. Você precisa decidir, você dizer: eu preciso de seguir Jesus. Aleluia. Eu preciso de encontrar Jesus. Então nós temos algum testemunho para dar. Todos. Amém. Todos temos um testemunho. Eu vou dar de bebida, de prostituição, de coisas que eu fiz. Você vai dar daquilo também que ocorreu consigo até que foste salvo. Cada um dê esse testemunho, porque esse testemunho vai tocar alguém. Aleluia. E é isto que Paulo fez. Nosso problema é vergonha de Cristo. Amém. Temos vergonha de Cristo, de dizer que Cristo nos libertou. Mas, que coisa. Tenho vergonha de dizer que Cristo me libertou a mim. Mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida, porque eu não era isto. Eu era lixo. Aleluia. Eu era lixo, mas Jesus me libertou. Me tirou de lá e me fez pessoa. Se houver alguma coisa apreciável hoje, é o que Jesus fez. Vamos usar essas oportunidades para darmos o nosso testemunho. Amém. O nosso testemunho é muito importante. Mais importante ainda do que preparar uma mensagem com tantos versículos, você dizer: eu vou pregar isto. Sim, vai pregar isto. É bom fazer isso. Mas o teu testemunho é aquilo que vai ter impacto na vida das pessoas. Quando você conta que eu era assim, mas Deus me transformou. Quando eu encontrei Deus, Deus mudou a minha vida. Deus fez isto, fez aquilo, Deus fez não sei o quê. As pessoas olham para si mesmas e dizem: eu sou assim, então eu posso mudar como este mudou. Aleluia. Você está a tocar o coração da pessoa. Então é preciso darmos este testemunho. Então diz no verso 14: para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados. Aleluia. Portanto, a missão é esta: abrir os olhos. Aqueles que não têm visto, têm olhos, mas não vê. Há muita gente com olhos, mas não vê. E Jesus nos chamou para nós testificarmos essas pessoas. Para nós tirarmos eles das trevas e trazermos eles à luz. Mas como é que eles vão chegar à luz? Como é que eles vão perceber que estão nas trevas para desejarem a luz? É preciso que se faça alguma coisa. Amém? É preciso que se dê o testemunho para que as pessoas percebam que eu estou nas trevas, eu preciso chegar à luz.
Perceba bem isto. O seu testemunho é importante, porque o seu testemunho é aquele que mostra de uma forma concreta que a pessoa começa a ver as trevas. Então eu preciso também dessa luz. Aleluia. Romanos 10, 13, 14, 15, diz assim: como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não ouvir quem prega? Aleluia. Amém. Essas perguntas aí, você lê com calma em casa, para perceber bem, mastiga bem isto. Você talvez ora até pela salvação de família, salvação das pessoas do distrito, não sei o quê. Está a fazer bem. Mas isso só não é suficiente. Porque como é que essas pessoas vão de crer? Como é que essas pessoas vão invocar o nome de Jesus? Se você não pregar para eles. Aleluia. Porque para a pessoa crer, precisa de ouvir. Para ouvir, é preciso que alguém fale. Somos nós que temos que falar. Deus não vai mandar anjos para virem falar. No momento que nós estamos aqui para falar. Nós estamos aqui para testificar. Amém? Então, é um assunto muito sério esse. Nós temos que criar o nosso púlpito em qualquer lugar. Aleluia. Nos encontros de família, nos encontros com amigos, em algumas situações. Que sua oportunidade, dê teu seu testemunho. Custa o quê? Você se levantar e dizer: meus amigos, eu era isto como vocês sabem. Aleluia. Talvez algumas pessoas brincaram contigo, conheceram você, conhecem bem o seu passado. Você diz a eles: como vocês sabem que me conhecem? Mas encontrei alguém que me transformou. Jesus. Aleluia. Vamos tomar a sério esse assunto e vamos começar a dar testemunho do Senhor Jesus. Amém. Caso contrário, vamos ficar muito tempo, porque não tem que conhecer versículos bíblicos, tem que conhecer não sei o que para poder pregar, para poder não sei o que. Você não precisa de tudo isso, é só dizer aquilo que aconteceu consigo, como que você conheceu Jesus, qual é a sua relação com Jesus hoje. Só isso. Diz às pessoas isso. Aleluia. Diz às pessoas isso. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém. Eu dei meu testemunho em Damasco, em Judeia, etc, etc. Para que as pessoas se arrependam e emendem os seus caminhos. Voltem-se a Deus. Aleluia. Quando alguma roupa está rasgada, você leva para o alfaiate para pôr uma emenda. Aleluia. Então, tem que emendar a vida das pessoas para voltarem-se a Deus. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Amém. Paulo diz que ele estava ali, estava dando testemunho a grandes e a pequenos. E naquele dia estava dando testemunho ao rei Agripa. Aleluia. A um dos grandes. Ele tocou logo os grandes. Aos grandes e pequenos. Amém. Então dê testemunho tanto a grandes e a pequenos. Porque Deus te chamou para isso. Isto é, que o Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia
a este povo e aos gentios. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras que fazem delirar. Amém. Essas palavras de Paulo, é verdade que não satisfizeram a todos. Festo achou Paulo louco. Aleluia. Até levantou a sua voz para repreender a Paulo e chamar de louco. Está a delirar. Está a ter estudado muito. Amém. Há muitas coisas que vão dizer. As pessoas vão dizer contra ti ou por você. Mas não interessa aquilo que eles vão dizer. O importante é que você diga a sua realidade. Aleluia. É que você dê o seu testemunho. Porque o seu testemunho vai fazer o que aconteceu aqui. Vamos continuar a ler. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um só juízo. E de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, o rei Agripa? Bem sei que crês. Aleluia. Ele ataca, já ataca, vai direto já. Rei Agripa, você crê nos profetas? Ataca direto. Ok, vamos ver. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Aleluia. Amém. O rei Agripa ouviu a mensagem. E bem, compreendeu bem a mensagem. Aleluia. E ele diz naquele tribunal: Paulo, por pouco tu vais me fazer eu ser cristão. Aleluia. Mas ele deu o seu testemunho. Amém. Agripa apreciou o testemunho que Paulo deu. Festo se levantou, chamou de louco a Paulo. Mas Agripa, o rei Agripa, percebeu bem, ouviu bem. Isto é que é importante. Isto para dizer que as reações vão depender. Alguns vão concordar com você, outros vão rir. Mas você deu testemunho. Dê testemunho com vigor. Porque há aqueles que estão a precisar de escapar. Amém. Há aqueles que estão a pensar que a melhor coisa é suicidar-se porque já não tem esperança. E quando você der o seu testemunho, vai tocar essas pessoas. Aleluia. Nós estamos a perder oportunidades, meus irmãos. Oportunidades grandes de salvar pessoas. Pois estamos preocupados em levar mensagens para pregar, não sei o quê. Esquecemos que o nosso testemunho é muito poderoso para tocar a vida das pessoas. Nós também somos pessoas. Essas pessoas que estão fora são pessoas. Vivem os mesmos problemas que nós vivíamos. Aleluia. Então tocamos mais quando nós falamos da nossa vida. Vamos fazer isso, meus irmãos. Com coragem, com ousadia. E vamos ganhar mais pessoas para Cristo Jesus. E disse Paulo: porventura a Deus, prover a Deus, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu, exceto estas cadeias. Amém. Diz Paulo, acrescenta Paulo: por pouco ou por muito. Agripa disse: você quer me tornar cristão? E ele diz: por pouco ou por muito. Eu quero que vocês todos que estão me ouvindo se tornem como eu, exceto nessas cadeias. Não quero que vocês sejam prisioneiros como eu, não. Mas que vocês se tornem cristãos. Era isso que Paulo dizendo abertamente. Estou chamando vocês a se arrependerem, a crerem nesse Cristo, a seguirem esse Jesus. Amém. Então estamos a ver um lindo testemunho dado por Paulo. E Paulo sempre fala do seu testemunho. Em muitas ocasiões.
nas suas cartas, ele escreve aquilo que se passou consigo na sua conversão. Ele escreve, ele diz que ele é o pior dos pecadores. Pior dos pecadores por quê? Porque ele matou, ele procurou perseguir a igreja de Cristo. Ele sempre falou disto. E é isto que tinha um impacto. É isso que deu impacto ao seu evangelho. Porque ele sempre mostrou de onde saiu. Quando nós esquecemos de onde saímos, pisamos e argamassamos e sentamos, colocamos alcativo, dissemos que nós caímos do céu, estamos a mentir. Aleluia. Vamos voltar para o lugar de onde saímos, vamos dar testemunho para ganharmos pessoas. Verso 30. E dizendo isto, se levantou o rei e o presidente e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Está a ver a conclusão do que percebeu bem e diz que, olha, aqui não há nenhuma coisa para manter este homem na prisão. Devia ser solto. Mas como ele apelou para César, vamos dar essa oportunidade de ele ir até Augusto César. Aleluia. De ver o imperador e se defender perante o imperador. Amém. Eu creio que alguma coisa estava falando para Agripa. A palavra, o testemunho de Paulo estava falando para Agripa, porque Agripa conhecia muito bem a tradição judaica, conhecia os judeus. Então, aquilo falou, aquela mensagem de Paulo falou muito algo para ele. Será bom que ele também vá para lá, para dar testemunho. Amém. Então, vamos ser assim. Se não somos dados um púlpito, vamos criar o nosso púlpito. Amém. Nos nossos encontros familiares, nos nossos programas, vamos dar testemunho. Amém. O nosso testemunho, estou a dizer o nosso testemunho, a nossa mudança de vida, quando nós levamos isto para as pessoas, isso vai ter impacto nas pessoas. Nunca se esqueça disso. Amém. Podemos ter boas pregações, podemos falar boas palavras, mas o seu testemunho é importante que ande consigo. O seu testemunho é algo que, eu já disse, está escrito no seu passado. Amém. Então você não tem como apagar. Simplesmente você toca isso para quê? Para que as pessoas vejam também o estado em que estão e precisam de estar consigo onde você está. Acabou. Deus possa abençoar. Vamos levantar por lá. Na próxima semana, vamos ver se terminamos o livro de Atos para vermos Segunda de Crônicas. Um livro onde vamos aprender muita coisa em Segunda de Crônicas. Amém. Vamos aprender muita coisa. Eu creio que Deus vai nos abençoar também. Muitas coisas que têm a ver com a nossa vida, nosso dia a dia. Vamos aprender no livro de Crônicas. Amém.